Graça e paz, louvado seja Deus por mais essa oportunidade. A nossa conversa hoje é sobre a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quem escreve a carta, depois de passar por momentos difíceis em Filipe, ele chega a Tessalônica, ele discorre sobre as Escrituras, pelo menos 3 sábados seguidos na sinagoga, ali em Tessalônica, e vai permanecer em Tessalônica um tempo maior, mas partindo dali ele deixa ali uma igreja firmada no Senhor Jesus Cristo, uma igreja que pode ser caracterizada como ele recorda diante de Deus em suas orações. É uma igreja operosa pela fé que possui, abnegada pelo amor que a envolveu e firme pela abundância da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós tratamos da fé dessa igreja, pelo menos 3 ações são muito claras aqui na carta, porque diz que pela fé, por parte dessa igreja, o evangelho é conhecido em toda a Macedônia e Acaia. A fé que envolve a igreja é a fé que impulsiona a igreja a ministrar o evangelho em toda essa região. Mas também é por essa fé que essa igreja abandonou a vida de idolatria. Versículo 9 diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E ainda um terceiro momento, a fé dessa igreja, que foi obtida pelo conhecimento de Deus, fez com que essa igreja, esses irmãos ali, abandonassem a vida de prostituição. Você sabe que a prostituição é pecado diante de Deus, e prostituição é quando uma pessoa que não tem laços conjugais com outra pessoa se entrega aos prazeres sexuais. Então, veja bem que a fé dessa igreja, ela é operosa, ela se move e move o coração da igreja em direção a nosso Senhor Jesus Cristo. E é importante lembrar que o apóstolo Paulo recebe as notícias dessa igreja por meio de Timóteo. E era exatamente esse um temor de Paulo, que Satanás pudesse assaltar essa igreja e sequestrar-lhe a fé. De modo que ele envia Timóteo para confirmá-los na fé, não é? E exortá-los diante do Senhor Jesus Cristo. Timóteo faz e traz boas notícias para o apóstolo Paulo. Quando então ele escreve essa primeira carta e não se contém diante do Senhor em elogios mesmos, quando ele caracteriza, a base onde essa igreja está assentada, a operosidade da sua fé. Mas ele fala também
da abnegação do amor dessa igreja. Amor abnegado é uma ação absolutamente altruística da igreja, quando a labuta, a laboriosa, pesada, é investida em prol do benefício de uma outra pessoa. Quando eu me importo com o outro primeiro, em que ele esteja bem, em que ele seja servido. E nesse aspecto, quando o apóstolo Paulo escreve o seu capítulo 4 dessa carta, o versículo de número 9, ele chega a dizer: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exorto, irmãos, a progredirdes cada vez mais. A medida de amor bíblica, ela jamais será exaurida. Nós jamais conseguiremos amar tudo que nós devemos amar. Quando nós tivermos amado com todas as nossas forças, ainda deveríamos ter amado um pouco mais, melhor dizendo. Porque a medida de amor, dessa forma aqui, é a mesma empregada por Cristo. Por Deus, quando Cristo foi enviado a morrer por nós em nosso lugar. Mas o apóstolo também fala da firmeza da esperança que envolve a vida dessa igreja. Eles criam que Jesus iria voltar. Só que um detalhe estava entristecendo a igreja, porque eles não haviam entendido que aqueles que já haviam morrido ou morreriam até a manifestação de Cristo, eles haviam entendido que esses não veriam a Cristo. Eles não haviam entendido que esses iriam ressuscitar para se encontrarem com Cristo. O apóstolo Paulo vai, então, fazer a regulamentação disso, explicar para eles novamente que esses que morreram na ausência de Cristo serão ressuscitados por Cristo primeiro, e eles mesmos serão transformados. E aqueles que estiverem vivos quando da manifestação de Cristo, nós, outra geração que vier, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, eu concluo dizendo a você o seguinte: você precisa de porção de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa viver uma vida de amor na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E você precisa acreditar, estar esperançoso quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele voltará. E a questão não é nem quando, e outros questionamentos que se faz a respeito do Senhor Jesus Cristo. A questão é que nós precisamos estar prontos, a despeito do dia e da hora, das condições. Se será cedo, à tarde, madrugada, nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor. E só veremos de estar prontos para encontrarmos com Cristo se estivermos vivendo na fé em nosso Senhor Jesus Cristo unicamente. Também inundados pelo amor dele e esperançosos, confiantes na sua manifestação. Eu gostaria de orar por você, que gostaria de receber fé, o amor de Deus
e a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu clamo, Deus, por essa vida que me ouve nesse momento e que de repente tem dúvida quanto à sua salvação, tem dúvida quanto à sua fé, se a sua fé está no lugar certo e se ela tem crido até de modo correto, que tem dúvida sobre o amor de Deus, sobre o amor próprio na presença do Senhor, que tem dúvida que o Senhor Jesus vai voltar. Eu clamo, Deus, tem misericórdia dessa vida e trabalho por ela, Espírito Santo de Deus. Eu oro que o Senhor a abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.